Anis angelicus, fit anis omnium, nocturnis. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, queremos hoje prosseguir a nossa meditação sobre o livro Ensino Jesu. O tema de hoje é a obra de Maria, ou talvez podemos dizer também a atuação de Maria Santíssima em nossa vida. Iniciemos com uma oração que nos tiramos do mesmo livro, da página 311. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uno-me a Santíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, e primeira adoradora da tua face eucarística, que por meio do seu puríssimo coração, as orações que brotam do meu coração alcancem teu coração aberto, oculto e tão frequentemente abandonado no grande sacramento do teu amor. Amém. Outra oração, dirigimos diretamente à Virgem Santíssima. Ó doce Virgem Maria, só teu Filho, conserva minhas mãos em tuas mãos e meu coração no teu coração, ao longo de todo este dia e também à noite. E assim quero viver e morrer. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos, queremos iniciar hoje o texto daquele livro que foi escrito originalmente no 11 de dezembro de 2007. Como já disse, poderíamos intitular esta reflexão aqui apresentada, esta locução interior aqui apresentada com o título A atuação de Maria Santíssima em nossa vida, em nosso coração, em nosso ser, em nosso itinerário rumo ao céu. É novamente que a Santa Mãe de Deus está aqui falando para nós. A Mãe de Deus, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Mãe da Igreja. E Nossa Senhora aqui está falando. Estou contigo esta noite, estou presente e ouço as orações que diriges a mim. Se nós começamos a ler, meditar esse texto, nós vemos aqui sobre as múltiplas atividades de Maria Santíssima no caminho da nossa vida, da nossa existência cotidiana. Se alguém se vai interrogar, ainda antes de nós prosseguirmos com a reflexão deste texto, se estas palavras aqui têm algum fundamento teológico, vamos dizer sim. Vamos dizer sim. Se alguém nos pergunta onde é que nós encontramos uma afirmação, uma base para esta exposição que nós encontramos aqui, vamos dizer, basta abrirmos o Catecismo da Igreja Católica. Este livro que nos dá uma exposição clara, nítida e bastante ampla e completa sobre os fundamentos da nossa fé católica. Na primeira parte do Catecismo está sendo exposto em modo assim sintético, mas bem aprofundado, o credo da Igreja, a nossa profissão de fé, também o mistério
da Santa Igreja. E exatamente lá onde expõe a realidade da Santa Igreja, expõe também um capítulo próprio, um trecho altamente precioso, com o título Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Este trecho começa no número 963 do mesmo Catecismo da Igreja Católica. E aqui nos está sendo apresentado, em base de vários textos bíblicos e doutrinais da Santa Igreja, a presença e a atuação de Maria Santíssima na Santa Igreja, dando um fundamento excelente à exposição daquele texto que nós encontramos na página 36 e depois também 37 do livro Ensino Jesu. Para citarmos apenas algumas frases ou trechos mais importantes do Catecismo, podemos ler aqui o seguinte: depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar seu lugar no mistério da Igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis, que são os membros desta cabeça. Maria é Mãe de Cristo e também Mãe da Igreja, Mãe do seu corpo místico, Mãe de cada um dos membros do corpo místico de Cristo. E depois, no número 964, o texto continua: o papel de Maria para com a Igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Enquanto Maria Santíssima está intimamente unida a Cristo e a toda a sua vida terrena, ela não pode estar separada daquela obra que o seu Filho realizou aqui na terra e, mais ainda, não pode estar separada daquela obra que o seu Filho iniciou aqui na terra, porque a Santa Igreja é fruto da obra de Cristo, mas a Igreja, enquanto Cristo volta após a sua vida terrena ao Pai, a Igreja continua, com assistência do próprio Cristo, a sua missão aqui na terra ao longo dos séculos. No 965, o mesmo Catecismo nos diz: após a ascensão de seu Filho, Maria assistiu, com suas orações, à Igreja nascente. E depois, pouco mais tarde, 967, diz: por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até realização exemplar, no latim, typos, da Santa Igreja. E depois, continua, no entanto, seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, já estamos no número 968, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou
na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. E depois, o número seguinte, esta maternidade de Maria na economia da graça. E agora esta expressão seguinte é muito preciosa. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que, sob a cruz, resolutamente manteve. E depois, importante, esta cooperação, esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente até a perpétua consumação de todos os eleitos. Isso tem a ver com a Igreja. Isso tem a ver com a longa história da Igreja. E isto tem a ver com todos nós, hoje, aqui, agora, no caminho, na peregrinação deste mundo, rumo à nossa pátria celeste. Assunta nos céus, aos céus, continua o texto, não abandonou este mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão, continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Então, assim, o Catecismo da Igreja Católica. Deste modo, se alguém nos interroga, estas reflexões, considerações, ou seja, locuções que nos encontramos aqui, neste livro, Ensino Jesu, tem um fundamento teológico na Igreja. E vamos dizer, sim, tem um fundamento. E aquilo que nós encontramos aqui, neste livro Ensino Jesu, é um tipo de explicação, um tipo de explicitação, um tipo de exemplificação concreta daquilo que a Igreja, no seu magistério, nos apresenta em forma bastante condensada e sintética. Então, é uma forma de aplicação concreta, explicitação concreta de textos como estes, das verdades que nos encontramos aqui no Catecismo, por uma aplicação concreta e exemplificação destas verdades em relação à nossa própria vida, para que nós possamos entender em modo mais concreto, mais palpável, em que consiste esta presença materna de Maria na Santa Igreja e nas nossas próprias vidas, em nosso simples cotidiano, em nossa caminhada de dia a dia. E assim podemos ler numa nova luz, podemos dizer, as palavras que nos encontramos aqui no livro Ensino Jesu, onde Nossa Senhora fala, aquele sacerdote que aqui escreve o seu diário, mas por meio dele, ela falando a nós, a mim. Estou contigo esta noite, estou presente e ouço as orações que diriges a mim. Quantas vezes nós não estamos pensando em Nossa Senhora? Quantas vezes a sua presença foge da nossa atenção, da nossa consciência? Mas enquanto nós, tantas vezes estamos distantes da presença materna de Maria, é ela
que está aí presente, bem perto das realidades da nossa vida, tanto querendo nos ajudar, assistir, abrigar junto de si, sustentar em nossa caminhada, em nossas batalhas. E aqui Nossa Senhora continua: abrirei minhas mãos, cheias de graças e bênçãos. Então, estas mãos abertas de Maria Santíssima nos lembram a representação de Maria como medianeira das graças, como Nossa Senhora das graças, como nós vemos a ela em muitas imagens, e assim também como ela está sendo representada na medalha milagrosa. Aí está ela, está envolvida com o seu manto, com as estrelas em torno de sua cabeça, os anjos que vão formando uma coroa em torno dela, e ela com as mãos abertas para distribuir, para comunicar, para transmitir desta plenitude de graças a todos que a ela acorrem, distribuir desta plenitude de graças que ela dá por parte de Deus e por graça de Deus possui. Abrirei minhas mãos, cheias de graças e bênçãos. E continua: sobre as almas que recomendaste a mim. Então, uma imagem muito bela que nos encontramos aqui. Nossa Senhora das Graças está aqui não só para abençoar este sacerdote que está em oração, mas também o que nós já vemos também em outros trechos deste livro. Este mesmo sacerdote que está aí na presença de Nossa Senhora, ele mesmo se faz instrumento, canal, mediador destas graças para todos aqueles que lhe são confiados e que ele, na sua oração e intercessão, apresenta na presença da Virgem Santíssima. É uma imagem muito bela que nos mostra também a nossa própria vocação na Igreja. É apenas uma parte da nossa vocação de procurarmos nós a presença de Jesus, a presença de Nossa Senhora. Mas a nossa vocação vai além. Somos chamados nós que encontramos pela graça de Deus esta presença de Jesus e de Maria, tornar-nos nós mesmos instrumento de graça para tantos e tantos que o Senhor nos tem confiado. Aqui encontramos em um modo mais profundo, em modo mais pleno, a nossa própria vocação cristã. E isto é uma missão não só do próprio sacerdote, de ele ser mediador da graça de Deus, mas de todos nós, porque Maria Santíssima, ela é mãe e modelo de toda a Igreja, mãe e modelo para todos os membros do corpo místico de Cristo. E lembramos também que somos todos nós, fazemos todos nós parte da Igreja como povo sacerdotal. E qual é a missão do sacerdote? A não ser esta, de ele ser mediador, transmissor da graça, das bênçãos, dos benefícios de Deus para todos aqueles que lhe são confiados e que acorrem a Ele. Então queremos nós entender esta presença de Maria Santíssima em nossas vidas, também nesta dimensão. Somos aí
não só para aurirmos junto dela todas as graças e bênçãos que nós mesmos precisamos, mas estamos aí para aprendermos, tornar-nos com ela e por meio dela também canais de graça, instrumentos de graça aqui neste mundo, em benefício de tantos e tantos que ainda jazem nas trevas, que carecem ainda da presença de Deus, do auxílio de Deus em suas vidas, da luz de Deus em suas vidas. Queremos aprender a rezar em modo mais intenso, mais profundo, não só para recebermos a graça de Deus, mas para que esta graça possa em nossas vidas transportar sobre muitos e muitos outros. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, com toda a riqueza e força de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Anis